Meus amigos, diretamente de Venezuela do Sul, Caracas do Sul, e hoje com uma informação que, bom, vamos entender. Há uma informação, um sujeito ligado aí a figuras grandonas, traz uma informação de que, e não precisamos acreditar piamente nisso, mas é uma informação, devemos, dado os colunistas que tem lá no blog desse sujeito, é importante que nós pelo menos coloquemos no nosso radar, mesmo que seja para desconsiderar essa informação, para descartá-la, ou de repente, para a surpresa geral da nação, até confirmar esta informação no futuro. Eu quero ver mais, estou curioso para saber a opinião de vocês a respeito desta notícia, dessa informação, sei lá como se chama isso. O fato é o seguinte, existe um sujeito que, bom, é identificado como advogado, como jornalista, é ligado a vários figurões, não sei quantos de vocês já ouviram falar desse sujeito. O nome do blog é Blog do Ismael e traz uma matéria bombástica. Bolsonaro estuda Michel Temer como vice nas eleições de 2026. É uma matéria de 4 de novembro, ontem, segunda-feira, 4 de novembro de 2024, e diz o seguinte, vamos logo de imediato, sem delongas, ao conteúdo e em seguida analisaremos. Diz aqui esse jornalista, em sua busca por anistia e elegibilidade para 2026, Jair Bolsonaro parece inclinado a uma aliança com o ex-presidente Michel Temer, que herdou a presidência porque já era vice. Veja bem, essa possível parceria, especulada nos bastidores de Brasília, teria uma justificativa pragmática: o perfil garantista de Temer. Temer é muito garantista. Botou Alexandre de Moraes lá no STF e nós estamos vendo aí todas essas pessoas do suposto 8 de janeiro, onde estão e como estão, né? Aliás, também ontem o Alexandre de Moraes mandou prender a Tubarão, a idosa Tubarão. Mas vamos retomar que essa parceria para 2026 entre Bolsonaro e Michel Temer seria pelo perfil garantista de Temer, cujas boas relações com os ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Barroso e Gilmar Mendes, são amplamente conhecidas. Ao acenar para o centro e sinalizar compromisso com a estabilidade institucional, Bolsonaro busca reduzir as resistências no Supremo, sobretudo diante de uma eventual aprovação de um projeto de anistia pelo Congresso. Além disso, essa aliança retiraria o MDB da base de sustentação do presidente Lula no Planalto. Os bolsonaristas estão usando um vídeo da primeira-dama Janja, divulgado no segundo turno de São Paulo, para justificar o afastamento do MDB da base governista em Brasília. Janja, Ana Estela Haddad e outras apoiadoras de Guilherme Boulos divulgaram um vídeo na véspera do segundo turno para relembrar o registro policial de violência doméstica feito pela esposa de Nunes contra o Nunes em 2011. Eles negam piamente até hoje. Esse é o problema deles. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, considerou que o vídeo gravado por Janja e outras mulheres contra Ricardo Nunes foi, aspas, desnecessário e desrespeitoso. Disse o Baleia, ali foi absolutamente fora de qualquer padrão ético. Fecha aspas. Dito isso, a lógica do garantismo adotada por Bolsonaro, supostamente, representa uma guinada estratégica, ao indicar que pretende respeitar o Supremo, e evitar conflitos institucionais. Vejam, o ativismo judicial é inconstitucional. O ativismo judicial, quando o judiciário se imiscui, se mete com os outros dois poderes, quer deitar e rolar no país, isso sim causa mal à institucionalidade.
Quer dizer que Bolsonaro estaria querendo voltar. Esperem lá. Dito isso, a lógica do garantismo, adotada por Bolsonaro, ele que está dizendo que Bolsonaro adotou essa suposta lógica desse suposto garantismo, representa uma guinada estratégica. Para quê? Para oficializar a democratura? Ao indicar que pretende respeitar o Supremo e evitar conflitos institucionais. Ele busca consolidar o apoio de setores que veem sua atuação anterior como polarizadora. Peraí, o Barroso que disse que nós derrotamos, nós temos um inimigo, vocês são manés. Pera lá. Quem mais do que alguns membros do Supremo propugnam a polarização? E é mais do que polarização que eles propugnam. Um sujeito como Luiz Roberto Barroso, suposto juiz, que diz que ele, enquanto juiz, que deveria ser imparcial, derrotou, ele e outros, que ele nunca revelou, derrotou o bolsonarismo. Sujeito que chama as pessoas de mané, não amola mané, perdeu mané, não amola. Isto lá, isso não é postura nem de cidadão, quanto mais de um juiz. Vamos lá. Michel Temer está sendo sondado para ser vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2026. Então, nós teríamos o quê? Um testa de ferro, um laranja, um Bolsonaro laranja, testa de ferro, bobalhão da corte. É isso. Seria um bobalhão da corte enquanto a corte, se é que vocês entendem, governaria o Brasil. Tá de palhaçada, rapaz. Convidamos o leitor a recordar que Michel Temer também esteve presente e atuante nas articulações de bastidores que culminaram com a absolvição do senador Sérgio Moro. O Michel Temer cravou as garras no pescoço de Sérgio Moro, chupou o sangue do mandato do Sérgio Moro. O Sérgio Moro hoje é um senador zumbi. É um senador zumbi. Então, provavelmente, teve aí as garras do Michel Temer no seu pescoço. Provavelmente. E aí, bom, com esse apoio suposto que esse blogueiro diz aqui, do Michel Temer a Sérgio Moro, por unanimidade, o TSE absolveu o Sérgio Moro. O blog do Ismael, ele mesmo se autorreferindo aqui, fez registros desse movimento em tempo real, diretamente em Brasília. Portanto, não é exagero afirmar que essa anistia a Bolsonaro começou a ser costurada em maio passado. No entanto, Temer carrega o estigma de seu papel no impeachment de Dilma, o que levanta questionamentos sobre os reais compromissos dessa aliança. Ele é considerado um golpista no espectro progressista, ou seja, na esquerdária, e vampirão neoliberal por setores dos trabalhadores, devido à precarização da mão de obra com a reforma trabalhista. Faça. Com Lula supostamente desejando enfrentar Bolsonaro em 2026. Lula? Cadê Lula? Lula tá por aí? Cadê Lula? Está no Sírio-Libanês novamente, Lula? E cadê Janja? Cadê Lula? Quem é que aparece toda hora? Às vezes aparecendo mais, às vezes desaparecendo menos. Quem é Lula? Cadê Lula? Qual Lula? Lula é uma ideia, habita vários corpos. Com Lula supostamente desejando enfrentar Bolsonaro em 2026, a articulação por anistia ganha respaldo político, que seria a anistia de Bolsonaro, alimentando uma estratégia de confronto direto com o bolsonarismo. O MDB, em ascensão, com nomes como Helder Barbalho, posiciona-se como peça-chave nessa eleição, indicando que quais são os votos que todo respeito Pará, quais são os votos que Helder Barbalho tem, se nós considerarmos o cenário nacional, né? Tá de brincadeira, eles estão de brincadeira. O MDB em ascensão, com nomes como Helder Barbalho, posiciona-se como peça-chave nessa eleição. Às vezes esse país cansa, né? Eu sou contra esses babacas que tudo dizem assim, eu vou me embora do país, eu vou me embora do Brasil. Lá fora está não sei se o que está pior, se é aqui ou lá fora, mas às vezes este país cansa. Quando lemos que tem o nome em ascensão, Helder Barbalho, este paizinho, esse hostil, né? Isso é uma coisa de gente de quinta categoria. O MDB em ascensão, com nomes como Helder Barbalho, posiciona-se como peça-chave nessa eleição, indicando que poderá haver
luta interna no partido MDB, entre alianças e conflitos. O jogo eleitoral de 2026 já começa a ser definido, né? Bom, ele traz aqui, tem um baita cheiro de especulação, porque veja, eu sei que nós, os conservadores, somos muito, eu vou me colocar no meio disso, né? Nós, os conservadores, somos muito ingênuos. Parte de nós somos despreparados. Parte de nós somos despirocados. Parte de nós, o Tico é muito, assim, malumbento e o Teco muito fragmentado. Reconsidera tudo, ressignifica tudo, não entende nada, não é por isso que o povo chama de gado por aí. Agora, muita gente está vendo esse vídeo e dirá, olha que supimpa essa ideia. Resolveu todos os problemas, se não se pode com eles. Os afilhados de Michel Temer, que vocês sabem, não vestem Prada, alguns vestem Prada, mas vestem preto. Se não se pode com eles, se junte a eles. Veja, o que vale? O professor Olavo já dizia, eu repito, poder é a capacidade de você fazer com que os outros lhe obedeçam. Bolsonaro teve poder? Não. Nunca, nem no primeiro dia, conseguiu fazer com que realmente ele, enquanto liderança, cumprisse efetivamente a sua pauta na chefia da administração federal. Não conseguiu. Culpa do Bolsonaro? Somente não. Mas, efetivamente, não teve poder. Não exerceu poder o Bolsonaro. Agora, vamos imaginar que esse troço realmente tenha fundamento. Aí volta Bolsonaro com Michel Temer de vice. É o bobo da corte. E talvez outros 60 milhões de bobos da corte acreditariam nessa pantomima. Não, é legal ter Temer do lado. Temer acalma Xandox. E aí nós vamos ter o artigo 5º da Constituição novamente, ou seja, nós poderemos ter liberdade de expressão plena, poderemos ter novamente no Brasil liberdade de expressão plena, liberdade de ir e vir plena, né? Nossa, o ativismo judicial lá daquela Suprema Corte vai ser controlada. Não vão nos obrigar a colocar coisas estranhas nos nossos corpos, não vão nos trancafiar em casa, não vão dizer que dano a patrimônio público é atentado ao Estado Democrático de Direito. Não, as coisas vão normalizar. Temer só quer mesmo a vice-liderança, o MDB só quer mesmo, junto com o Centrão de Kassab, só quer mesmo ter aí uma fatia enorme, senão a torta inteira do governo. Eles vão lá para o butim, pelo menos vão nos deixar respirar, ir e vir e nos expressar. Para quem não tem nada hoje disso, nossa, podem locupletar-se, contanto que nos devolvam o ar de respirar, de nos expressar, né? Nossa, né? Só que não, pessoal. Se esse estratagema for maniqueado, se esse estratagema for levado a cabo, vai usar apenas 70 milhões de manés e mais o manezão do Bolsonaro para oficializar uma democradura das mais ignóbeis e abjetas já pensadas e concretizadas na face da terra. Então que o bom Deus nos livre desse escarro de ideia e nos afaste dessas figuras macabras, né? Deus nos livre. Bom, dê seu like, insista no like. Se você já é inscrito, confira a sua inscrição todos os dias. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Também considere compartilhar com todos, amigos, familiares, pessoal do clube, do trabalho, etc. Outra coisa, vão até aí a aba Seja Membro e tornem-se membros desse canal.